Irmãos amados, saúdos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nosso Deus, Deus da aliança, que pela graça salvou a nossa vida da condenação do pecado. Hoje, irmãos, nós vamos meditar um texto bastante conhecido, porém também bastante polêmico, não no sentido da mensagem que traz, mas por causa das grandes discussões que existem acerca desse texto. O que de fato o texto está dizendo? Que é Romanos 7, de 14 a 25. Certamente um texto bastante conhecido da igreja, dos irmãos, principalmente aqueles que estão há mais tempo na vida cristã, na fé. E eu já de antemão digo a vocês que hoje eu farei de maneira diferente do que eu costumo fazer quando inicio um sermão. Geralmente sempre inicio trazendo uma ilustração que vai nos ajudar a compreender melhor o texto. Porém, mediante as dificuldades que de alguma forma esse texto apresenta, eu vou já começar fazendo explicações acerca do texto. Eu não quero ser prolixo, também não quero desenvolver muitas coisas aqui que venham a ser informações que não são aproveitáveis para os irmãos, mas eu vou precisar explicar um pouco mais o porquê de defendermos, quando eu digo defendermos, nós, os pastores da aliança e também das congregações, a visão que nós iremos defender acerca desse texto, tá bom? Então já deixo claro aí para os irmãos. Romanos 7, de 14 a 25. Acompanhe a leitura atentamente. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos a sua palavra. Ó Senhor, louvamos a Ti porque lemos a Tua palavra, cantamos louvores em resposta ao que lemos, porque estamos tendo o privilégio de nos dirigir a Ti, porque sabemos que temos livre acesso à Tua presença em Cristo Jesus. Senhor, e neste momento nós iremos aprender um pouco mais da Tua palavra, uma pequena porção da Tua palavra, mas que assim como cada frase, Senhor, cada palavra aqui é de suma importância para a vida do homem. Nós suplicamos, Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos o que irá ser dito hoje, para que possamos refletir de fato quem nós somos diante de Ti,
e para ver, Deus, que somente Cristo Jesus pode livrar uma mente que está em crise, em confronto, uma mente que conhece a lei de Deus, que sabe o que o Senhor exige, mas que não consegue obedecê-la por causa do pecado que ainda a domina. Ajuda-nos, Deus, a compreender isso e também a solução para isso, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos e agradecemos em Cristo e por meio dele. Amém. Irmãos, existe uma grande discussão sobre se o texto que nós acabamos de ler se refere a um convertido ou ao não convertido. E a dificuldade aqui começa quando Paulo fala na primeira pessoa. Paulo aqui está usando eu. E é interessante quando Paulo usa eu, principalmente num tempo presente, porque a partir do verso 14, os verbos passam a ser utilizados com frequência no tempo presente. Logo nós pensamos que Paulo está falando da sua vida no momento em que ele escreveu isso aqui. E Paulo já era um apóstolo de Cristo. E muitos pensam que por isso Paulo está se referindo a um crente. Mas o que nós devemos nos lembrar é que o eu de Paulo aqui não é biográfico. Ou seja, ele não está falando de si, mas é retórico. Veja que desde lá, no início do capítulo 7, Paulo vem utilizando esse eu. E ele usa esse eu para falar da experiência de judeus que conheciam a lei, mas não conseguiam viver por ela como deveria. Lembra que ele começa o capítulo 7 dizendo: falo aos que conhecem a lei. Pois os judeus que conheciam a lei, quando tentavam obedecer a lei de Deus, esbarravam no seu próprio pecado, que é suscitado quando tem esse encontro com a lei de Deus. Vejam que isso fica bem claro no desenrolar do capítulo 7. Paulo fala que a lei exerce um domínio condenador sobre aqueles que a conhecem, mas que não são capazes de praticá-la, como se requer da parte de Deus. Na verdade, nenhum homem consegue praticar a lei perfeitamente. Ninguém jamais cumpriu a lei perfeitamente, e as Escrituras deixam claro isso. Por isso que Cristo teve que nos resgatar em sua morte, como ele diz no verso de número 4. Alguém poderia pensar que a lei era algo ruim. Paulo mostra que não, que a lei é boa. O problema é o pecado que se aproveita da lei para despertar a cobiça, enganar e matar o homem, conforme nós vimos dos versos 7 ao verso de número 13. Paulo diz ali que o pecado ganha vida na presença do mandamento, no sentido de que por meio do mandamento vem à tona tudo aquilo que está dentro do coração do homem. Quando o homem escuta, não pode fazer, não é assim que Deus quer. De repente o pecado que habita no ser humano começa a suscitar a cobiça, a concupiscência, o que está aqui dentro, para o homem então pecar contra Deus. E foi isso que nós vimos na semana passada. E de 14 a 25 aqui, Paulo ainda está ilustrando o que é viver nessa crise entre conhecer a lei e o pecado que habita no ser do homem. É por isso que ele continua usando esse eu de forma retórica para referir-se a judeus que conheciam e pensavam viver pela lei como deveriam, mas que se depararam com a terrível condição do pecado. Não se deve imaginar que esse é um retrato de um conflito, meus irmãos, de vontade e ação que está aqui neste texto, que tudo isso representa todas as pessoas que têm o conhecimento da lei e que vivem sobre esse efeito negativo condenador da lei. Em que sentido? Porque as pessoas que conhecem até a palavra de Deus, elas transgridem a lei de Deus, mas muitas vezes elas estão tranquilas com isso. Não, eu estou em pecado, eu me sinto bem em pecado, eu vivo em pecado e eu me sinto bem com isso. Mas o texto vai se referir a pessoas que estão chegando a um ponto de ter uma experiência pré-conversão. É como uma mente que está em crise, que percebe que existe uma lei que deve ser seguida, que existem os mandamentos de Deus, mas que olha para dentro de si e fala: e agora, eu sou pecador. Então existe um confronto entre esse tipo de pensamento, uma mente em crise. Claro, irmãos, que essa interpretação não é algo que está partindo de mim. Eu estou subindo aqui nos ombros de gigantes,
de homens que têm um conhecimento vasto da palavra de Deus, que são mestres, doutores, principalmente no Novo Testamento, como o doutor Augusto Nicodemos, um teólogo chamado Douglas Moo, doutor Martin Lloyd Jones, outros nem tanto conhecidos, mas eu estou utilizando do pensamento desses teólogos, servos de Deus, para desenvolver essa visão que também, como teólogo, posso concordar e que na minha visão é que mais se encaixa com o que Paulo estava falando desde antes. Então o que é que nós temos aqui dos versos 14 a 25? As reflexões de uma mente em crise. O que é que nós temos aqui? As reflexões de uma mente em crise. E nessas reflexões, o apóstolo Paulo está aqui retoricamente apresentando. Nós vamos ver que uma mente em crise, entre o conhecimento da lei e o conhecimento, a vida de pecado, em primeiro lugar, ela percebe que está rendida pelo pecado. Em primeiro lugar, percebe que está rendida pelo pecado. Verso 14 diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha como Paulo começa: bem sabemos. Quem? Ele está usando o plural aqui. Ele está falando daqueles que conheciam a lei. Nós que conhecemos a lei, sabemos que a lei é espiritual, ou seja, aqui uma ideia de ser divina da parte de Deus. Ele continua: eu, todavia, sou carnal, ou seja, eu ajo de acordo com os desejos da carne, desejo do pecado. Ele diz também: eu estou vendido à escravidão do pecado. Na língua grega está assim: vendido sob o pecado. Não tem aqui uma ideia, a palavra de escravidão, mas a ideia utilizada por Paulo aqui é uma ideia de ser escravo. Eu estou vendido sob o pecado, eu estou sob o domínio do pecado. Então por isso que alguns tradutores colocam a palavra escravo aqui. Mas desde já nós passamos a prestar atenção. Se aqui é a fala de um cristão, como muitos defendem, Paulo está sendo incoerente. Porque no capítulo 6, dos versos 15 a 22, ele fala que quem está em Cristo não é mais escravo do pecado. Como que alguém não é mais escravo do pecado, como Paulo disse antes? Como que alguém agora tem todo o seu ser para servir a Cristo Jesus, está debaixo do domínio de Cristo Jesus e diz que é rendido à escravidão do pecado, que é carnal? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Vejam só. E dos versos 15 a 17, Paulo mostra como o pecado derrota o homem, de maneira que, ainda que alguém saiba o que é certo a ser feito pelos preceitos da lei, sempre vai fazer aquilo que é errado contra a lei, porque está rendido ao pecado que habita em si. Paulo no verso 15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: não faço o que prefiro. Lembre-se que o judeu conhecia a lei, vivia pensando cumprir a lei. Ele se refere aos judeus no capítulo 3 como aqueles que viviam na lei. O próprio Paulo disse que tinha prazer na lei de Deus, que era irrepreensível na lei de Deus. Os judeus sabiam o que era certo e o que era errado. Todo judeu tinha prazer na lei de Deus, no sentido de saber que a lei é vida, que a lei é benefício, que a lei vem do próprio Deus. E ele diz assim: não compreendo o meu próprio de agir, porque não faço o que prefiro, ou seja, o que eu sei que é bom, e sim o que eu detesto. Por quê? Por causa do pecado, porque está rendido à escravidão do pecado. A ideia aqui não é de uma pessoa convertida que sabe que obedecer a Deus é melhor, mas peca por acidente. Claro, irmãos, que o cristão tem lutas e crises, mas aqui Paulo fala de alguém que está derrotado, alguém que está rendido, cujo impulso natural e normal é justamente aquele que é pecaminoso, que está sempre pecando. Ele sabe o que é certo, mas sempre faz aquilo que não é certo, de acordo com a lei do Senhor. Imagine só,
que você compra um jogo de copos maravilhoso. E uma coisa é quando você está ali manuseando um desses copos, cair e quebrar por acidente. Mas outra coisa é toda vez que você usar o copo, mesmo sabendo que não é bom você quebrar algo tão legal, algo tão perfeito, que você comprou algo tão bonito, toda vez que você toma alguma coisa, você joga no chão e quebra. Não, eu sei que eu não tenho que quebrar, mas eu vou quebrar aqui, eu vou jogar no chão, eu vou quebrar tudo o tempo todo, até se acabar esses copos. Uma coisa é por acidente, outra coisa é porque você tem impulsos para isso. Outra coisa, por exemplo, é o pneu de um carro furar uma vez numa viagem de 1000 quilômetros. Outra coisa é o pneu furar a cada quilômetro que se passa. Furou um pneu, eu tenho que sair para trocar. Furou outro pneu, eu tenho que sair para trocar. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que aqueles que cometem pecado por acidente, cometem sim uma vez e luta para não cometer mais. Mas Paulo está falando aqui de alguém que está rendido ao pecado, cujo impulso é sempre fazer o erro, é sempre fazer o mal, é sempre fazer aquilo que não é bom, é sempre fazer aquilo que detesta. E o que colabora, meus irmãos, para o que está sendo afirmado por Paulo está no verso de número 17. Veja comigo: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que vive dentro de mim. O meu eu, a minha mente sabe que aquilo é certo, mas o pecado é tão forte dentro de mim que eu só quero fazer aquilo o tempo todo. Mas espera aí, crente é rendido ao pecado dessa maneira? De forma nenhuma, irmãos. Paulo está falando, está retratando alguém que percebe que está totalmente rendido pelo pecado. E aqui, irmãos, vem uma reflexão. Se você que está aqui nessa noite afirma que é crente, que é servo de Deus, mas se identificou com o que está sendo dito aqui, existe um grande problema. Porque se você olha para a sua vida e diz o seguinte: não, eu sou crente, eu fui batizado, como dizem, eu passei para a lei de crente, né? Eu nasci dentro da igreja, minha mãe me concebeu dentro da igreja, mas todos os impulsos no seu dia são impulsos carnais. Todos os impulsos na sua vida são impulsos pecaminosos. Você conhece a lei de Deus, você sabe a palavra de Deus, você sabe o que é certo a ser feito, mas nunca consegue fazer aquilo que é certo. Então, irmãos, tem alguma coisa errada. Provavelmente você está aqui, sendo identificado pelo que Paulo está dizendo. Os aspectos religiosos podem até esconder as coisas diante dos homens, mas Deus está vendo tudo. Não adianta, queridos, ter roupas que nos identifiquem como crentes, jargões. Não adianta querer mostrar alguma coisa no meio dos irmãos, quando na verdade o nosso ser pode estar rendido ao pecado, ainda que ninguém perceba, mas Deus está vendo. E é isso que nós devemos prestar atenção. Porém, se você se encontra em crise por causa disso, pode até ser uma coisa boa. Veja que nós estamos defendendo aqui que Paulo está falando de uma mente em crise, uma mente que sabe o que é certo, mas não faz. Mas se você sente essa luta dentro de você, se você sente que todos os seus impulsos estão sendo levados pelo pecado, mas sabe o que é certo, entende que isso não é bom diante de Deus, que você precisa mudar, isso pode ser uma coisa boa. Porque aí nós vamos entender também que nós precisamos de alguém que nos redima de verdade. Esse alguém é Jesus Cristo. Irmão, Jesus não é alguém que está sendo falado na Bíblia simplesmente para que conheçamos acerca dele como qualquer outro personagem histórico. Jesus é o Deus de todas as coisas. Esse Jesus que você ouve, que você fala, que você canta, esse Jesus é o Jesus que pode mudar o seu ser. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Meus irmãos estão na igreja há muito tempo. Guardem isso, não é sinônimo de conversão verdadeira. Ah, pastor, mas eu sou crente presbiteriano. Não é sinônimo de conversão verdadeira. Lembre-se que o próprio Jesus falou
que o joio estaria no meio do trigo, que lobos estariam no meio das ovelhas. E quem de fato você é, querido irmão e querida irmã? Como é que anda seu ser rendido à escravidão do pecado? Mas se você percebe isso, saiba que esse Jesus Cristo que nós estamos pregando pode te converter de verdade. Quantas pessoas dão testemunhos? Uma vez um pastor muito piedoso, homem de Deus, admirado, já faleceu. Ele surpreendeu algumas pessoas numa pregação quando ele falou que se converteu após 20 anos de pastoreio. Ficou todo mundo chocado com aquilo. Mas quando você entende de fato como é o coração do homem, você vê que isso é possível. A pessoa às vezes ser um pastor, um membro de igreja há muito tempo, o que for, mas o coração ainda não convertido. Mas Cristo Jesus, nessa mente em crise, pode converter de fato o seu coração, caso você se encontre nessa situação. E da mesma forma, queridos, um descrente que teve um mínimo contato com a palavra de Deus e sente que está perdido pelo pecado, perdido no pecado, rendido ao pecado, isso se torna também uma coisa proveitosa, porque pode entender sim, por meio do Espírito, que também necessita de Cristo, também necessita do Senhor Jesus, não tem outra coisa a ser feita. E quantas pessoas estão aí fora, lançadas no pecado, lançadas nas drogas, lançadas na prostituição, nos vícios, nas coisas erradas, mas a mente está consumindo, porque sabe que isso é errado diante de Deus. É aí também que entra a oportunidade de nós pregarmos o Senhor Jesus Cristo a essas pessoas, falar de Jesus a essas pessoas, porque só Jesus é a perspectiva para um homem, para uma mulher que estão rendidos pelo pecado. O que fazer com quem está rendido, com quem não tem mais forças, com quem não pode se livrar dessas cadeias? Trazer alguém que pode libertá-las de maneira perfeita, quebrar os arguilhões, quebrar as cadeias. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, diz que o servo viria para libertar os cativos, os presos, aqueles que estavam debaixo da condenação do pecado, irmãos, e nós precisamos pregar Jesus a essas pessoas. Mas também precisamos analisar se não precisamos também de Cristo para que a nossa vida seja mudada. Paulo fala, meus irmãos, aqui das reflexões de uma mente em crise. Uma crise entre o conhecimento da lei e os impulsos do pecado. Ele vai nos mostrar que essa mente em crise, em segundo lugar, percebe que não consegue fazer o bem. Veja comigo o verso de número 18 novamente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Irmãos, Paulo diz o seguinte, que na minha carne não habita bem nenhum. A ideia de carne aqui não é do corpo físico. Nós não podemos encarar o corpo físico como algo meramente ruim e desprezível, como pensavam os gnósticos. Lembremos, eu já ensinei para os irmãos aqui, que na época de Paulo e os apóstolos, existia uma seita chamada gnosticismo. E essa seita gnóstica ensinava que a matéria, ou seja, o corpo, era totalmente corrompido e que o espírito era bom. E por isso também eles negavam a divindade de Cristo, porque eles não entendiam como um Deus de um espírito puro poderiam habitar na carne do homem, que era totalmente ruim. Não é isso que Paulo está dizendo, como alguns defendem. Mas aqui Paulo se refere à natureza pecaminosa, decaída, herdada de Adão, como ele mesmo defende em Romanos 7, verso de número 5, como nós já vimos. E ele diz que nele não habita bem nenhum. E aqui nós entramos, meus irmãos, em outro embate. Veja só, a palavra de Deus afirma que na nova vida em Cristo, o Espírito de Deus habita em nós e no meio de nós.
É interessante que em todo o capítulo 7, Paulo vai falar mais de lei, de pecado e de morte. Não cita nenhuma vez o Espírito de Deus. Mas no capítulo 8, que nós veremos a partir da semana que vem, onde Paulo fala da nova vida em Cristo, ele cita o Espírito de Deus 17 vezes. Para dizer que nessa nova vida em Cristo, o Espírito Santo age no nosso coração. Mas o que ele está falando aqui até o momento é que dentro dele, ou a quem ele está se referindo, que são judeus que conheciam a lei, não habitava bem nenhum. Por isso não faz sentido dizer que aqui é uma referência à batalha do crente. Em mim não habita bem nenhum. Peraí, é uma coerência com o que Paulo falou antes e com o que Paulo vai falar depois. E ele continua: pois o querer, ou seja, o desejar o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu lembro, irmãos, que quando eu tinha 16 anos, eu jogava em um time de futebol na minha cidade, e a minha mente dizia assim: corre, pega a bola, dribla e chuta. E era fácil. Hoje, a minha cabeça fala a mesma coisa, mas o corpo pesado já não obedece a esses comandos. Aquilo que a minha mente manda eu fazer, o corpo já não obedece. E eu estou usando isso para ilustrar mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. A minha mente manda eu fazer uma coisa, mas o meu corpo não obedece. É isso que Paulo está dizendo. O bem, aquilo que eu desejo, porém eu não consigo efetuar, porque o meu ser está ainda corrompido pelo pecado. Verso 19: porque não faço o que prefiro ou desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é um dos versos mais utilizados por aqueles que defendem que esse texto fala da batalha diária do crente, e que realmente existe, irmãos. Paulo fala assim dessa luta do cristão com o pecado, mas não nesse texto. Se você abre Gálatas 5, que nós lemos, fala dessa questão de lutar contra o pecado, de buscar os frutos do Espírito e não os frutos da carne. Efésios 5, Colossenses 3, 1 Coríntios 9, mas não nesse texto. Aqui está sendo relatado alguém que não consegue fazer o bem de jeito nenhum, que faz tudo contrário à lei de Deus. Aquilo que o Senhor requer, aquilo que o Senhor manda, é uma mente que sabe que não consegue fazer o bem. E aí nós aproveitamos essa deixa aqui para perguntar: cadê o livre-arbítrio? Afinal, tem muitas igrejas que dizem assim: não, nós temos o livre-arbítrio. Eu, pecador, consigo, porque eu quero, ir diante de Deus e dizer: agora eu vou te obedecer. Agora eu quero por mim mesmo te obedecer, sem influência nenhuma. Eu tenho poder de escolha. Eu quero seguir a tua lei, Deus. Só que Paulo está dizendo que isso não é possível, porque um ser corrompido pelo pecado nunca vai querer a lei de Deus, irmãos. Aqui está um texto que quebra claramente essa ideia de livre-arbítrio. É livre agência. O homem só vai escolher de fato aquilo que está de acordo com a sua natureza. Se a natureza é corrompida pelo pecado, só vai escolher pecado. Mas se é uma nova natureza em Cristo, vai buscar as coisas do Espírito. Mas voltando, irmãos, essa ideia de não fazer o bem de maneira nenhuma. Como que alguém que diz que é crente não faz o bem de maneira nenhuma e só vive no pecado? Aí entra em confronto com as palavras de Jesus Cristo, em João capítulo 8, 34, ele diz: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo assim: aqueles que vivem no pecado o tempo todo ainda é escravo do pecado. A verdade é, aquilo que prevalece é algo que nos domina. E se o pecado então está prevalecendo, é porque não houve conversão genuína. Irmãos, há pessoas que conhecem bem a palavra de Deus, mas não conseguem cumprir de forma nenhuma. Eu lembro-me que uma vez, num determinado vídeo, onde tinha um pastor falando contra o movimento LGBT, que não sei o que lá, é tanta sigla, tanta letra numa sigla, que a gente não consegue nem acompanhar mais o raciocínio da galera. E aí, o pastor estava falando contra, mostrando que a palavra de Deus reprovava esses atos.
Aí chega lá um bocado de gente comentando que Deus é amor. Tá, Deus é amor, mas não aceita a vida de pecado. Ah, porque Jesus andou com pecadores para converter eles, não para aceitar eles do jeito que é. Ah, porque Jesus disse que é nosso amigo. Não, Jesus falou que era amigo dos apóstolos, daqueles que viviam para a glória dele, usando o texto errado. Só que aí eu fui passando os comentários e me deparei com um que foi muito impactante para mim. Uma menina disse que era lésbica, e quando ela falou isso, ela colocou outras palavras após, dizendo assim: eu sou, mas eu sei perfeitamente que eu estou totalmente errada. Eu fui criada na igreja, eu ouvi a palavra de Deus, eu li a palavra de Deus, e eu sei que a minha vida está transgredindo a Deus, transgredindo a vontade de Deus. Eu tenho consciência disso. Ela disse o seguinte: o problema é que eu não consigo me livrar. O problema é que às vezes eu tento me livrar, eu tento obedecer a Deus, mas não consigo. Esse pecado é muito forte em mim. E o que nós temos aqui, meus irmãos, nessa ilustração, é justamente o que Paulo está dizendo. É alguém que percebe que está fazendo mal, mas não consegue fazer o bem de maneira nenhuma. Ainda está rendido ao pecado. E aí, irmãos, dentre essas pessoas, infelizmente, podem estar muitos que estão também no nosso meio. Muitos que vivem em outras igrejas. Muitos que dizem viver pela lei de Deus, mas na verdade não conseguem fazer bem nenhum. Tanto na questão moral, pessoas que sabem que a lei de Deus proíbe adultério, que não é apenas o ato físico com outra pessoa, mas também olhar coisas ruins na internet, pornografia, desejar a mulher do próximo. Muitos que sabem que a lei de Deus proíbe de todas as maneiras cobiçar, fazer mal contra o próximo, não ter outros deuses, quando na verdade o nosso coração está cheio de ídolo. E parece que todas as inclinações é só para isso. É só para esse lado aí. É só para o pecado. Ah não, como é bom, eu conheço a palavra de Deus, o pastor prega lá na igreja, excelente e tal, mas eu não consigo. A minha vida vai só para o lado de cá. E não apenas, queridos, em questões morais, mas também no cumprimento de levar essa lei. É interessante que o pregar o evangelho é uma lei que veio do Senhor Jesus. Indo, pregue, leve o evangelho, sejam diferentes, sejam luz, sejam sal, e não tem nada disso. Sabe o que tem que fazer, mas não tem prazer em fazer. Olha aqui que coisa boa, para dizer o contrário. Sabe o que tem que fazer, não é excelente pregar o evangelho. Se não tivesse pregado o evangelho para mim, eu não teria conhecido ao Senhor, mas não tem prazer nenhum em pregar Jesus Cristo, só e fazer aquilo que o Senhor proíbe, fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, comodismo absurdo. E aí, irmãos? E aí? Como entender isso se não identificado no que Paulo está falando aqui? Não consegue fazer o bem, e aí liga o sinal de alerta. Se os nossos desejos são pecaminosos e não temos prazer na lei de Deus, pode ser que ainda a sua vida, ou a vida de qualquer um que não tem prazer em nada disso, talvez ainda não seja convertida. Muitos descrentes estão em pecado e sabem o que é certo e errado, como eu falei acerca da moça que fez esse comentário. Irmãos, essas pessoas muitas vezes se encontram em dilemas, em crises, sem saber o que fazer. Recentemente eu encontrei com uma moça e ela me disse: eu conheço a palavra de Deus, eu tive contato com a palavra de Deus, eu cheguei a ser obreiro de tal igreja.
Hoje eu estou errado, mas a minha mente me consome. Dia após dia a minha mente me consome. E o que é que eu poderia dizer para ela? Vai para a nossa igreja? É isso que eu tinha que dizer? Ou que eu tinha que dizer para ela também assim, você tem que mudar? Não, eu disse, Jesus pode converter a sua vida de verdade. E é isso que essas pessoas precisam ouvir. Pessoas em crise precisam ouvir que Cristo é a solução. Mas também existem aqueles, irmãos, das falsas conversões. Sabe aquelas pessoas que aparecem na igreja de passagem? Agora eu vou virar crente. Entrou na igreja, louva, canta, aleluia, aquela coisa toda, e de repente some. Aquelas pessoas que chegam na igreja, gostam de imitar os outros crentes que já estão há muito tempo, mas não conseguem esconder de fato quem é, e depois cai e não volta. Essas pessoas também precisam ouvir que Jesus é a solução. Porque elas não ficam na casa de Deus porque tem algo mais forte dentro delas, que é os efeitos do pecado. E nós precisamos pregar. Pessoas desviadas também, irmãos. Conhece alguém desviado? Que era da igreja, mas que saiu dos caminhos do Senhor? Que hoje tem um pecado operando dentro dela todo santo dia? Só Jesus também é a perspectiva para a vida dessas pessoas. Porque uma pessoa que está rendida ao pecado só pode ser liberta por Cristo Jesus. Paulo então termina. Ele mostra que essa mente, essa vida retórica, que se refere aos judeus que conheciam a lei, mas também tinham conhecimento do pecado, ela entra em crise quando percebe que há um conflito de leis dentro de si. Veja comigo então a partir do verso 21. Então querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, quando Paulo diz ter prazer na lei de Deus, no verso de número 22 aqui, ele está se referindo provavelmente ao capítulo 2, no verso 17. Ele dizia assim: tu, porém, que tem por sobrenome judeus e repousa na lei, te gloria em Deus. O judeu tinha prazer no conhecimento da lei, de achar que cumpria a lei, sabia que a lei de Deus era perfeita. Mas ele diz que vê nos seus membros outra lei, guerreando contra a lei da mente, ou seja, a lei de Deus, mas que o faz prisioneiro da lei do pecado nos seus membros, ou seja, no seu ser. Quando Paulo diz, irmãos, que faz prisioneiro dos seus membros da lei do pecado, Paulo está dizendo assim: eu não tenho como me libertar dessas cadeias, eu estou preso a isso, eu fui capturado por isso. A minha mente sabe que eu tenho que fazer uma coisa, mas meu corpo trama contra essa lei, é a lei do pecado que habita dentro de mim. E aí nós entendemos o que ele diz na parte B do verso número 25. De maneira que de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E é então que ele chega no ponto alto da passagem, no ápice. Verso de número 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É por isso que nós defendemos que o que tem aqui é uma mente em crise. Ele está clamando por socorro, desventurado, estado ruim, acabado. Quem vai me livrar disso? Quem é que pode livrar minha alma disso? Provavelmente, irmãos, e assim defendem alguns teólogos, Paulo está fazendo aqui uma alusão a certos tiranos que amarravam um cadáver a um homem vivo, uma pessoa que este homem matou, e obrigava a carregar com ele até o contágio da massa podre tirar a vida de quem assassinou.
Vigílio, um poeta que nasceu em 70 a.C., pinta isso e os seus horrores no relato que ele faz de um tirano chamado Mesêntios, no poema Eneida, muito conhecido. Era uma prática, e é possível que Paulo esteja fazendo alusão a isso, porque o pecado que domina o homem, ele está preso, ele está agarrado, a massa podre está ali cheirando e matando a gente o tempo todo, matando a vida do homem. E essa mente em crise então grita: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E agora o que é que eu vou fazer? Se eu olho para essa guerra que está dentro de mim, o que eu vejo é que eu estou rendido ao pecado. O que eu vejo é que eu não consigo fazer o bem pela minha própria força. O que eu vejo é que tem um conflito, duas leis, uma na minha mente e uma no meu corpo. O corpo manda uma coisa, só que a mente manda uma coisa, mas o corpo não obedece. E agora? E a resposta vem no verso número 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante que ele começa o verso 14 dizendo o seguinte: bem sabemos. Veja que ele começa no plural, nós sabemos, e vai para esse eu no singular. E aí no verso número 25 ele diz: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Paulo está fazendo, irmãos. Ele está incluindo novamente aqueles que eram ouvintes dele, os judeus que estavam em Roma. O que nós podemos dizer aqui é que as crises de um não convertido, que conhecia a lei e o pecado, está sendo desenvolvida para a ótica de um convertido, que era Paulo. É isso que o texto está dizendo. Graças a Deus agora pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelo que Cristo fez. E o que é que Cristo fez? Capítulo 8, verso 1. Agora já, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Fechou. Olha que interessante a estrutura. Por isso que eu estou gastando mais tempo explicando a vocês, para vocês entenderem. Paulo fala que nós estamos debaixo do domínio de Cristo, capítulo 6. No capítulo 7, ele responde essas indagações acerca da lei. O que a lei era? O problema é a lei? Ele vai mostrar que não, é o pecado. Aí ele ilustra o que ele disse no verso de número 5 sobre estar rendido ao pecado, sobre os efeitos da lei, em todo o restante do capítulo 7. E veja lá no verso de número 6 do capítulo 7 que diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que é que ele fala aqui agora, também no verso de número 1 do capítulo 8? Agora. Lembre-se que esse agora aqui no livro de Romanos é algo importante, porque fala da nova vida em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aqueles que não estão sobre Cristo estão sobre o domínio da lei condenatório. Acabou, está debaixo do pecado. Mas aqueles que estão sobre Cristo Jesus, na misericórdia de Cristo Jesus, esses sim já não tem mais condenação. Graças a Deus por Jesus Cristo. E aí, irmãos, que nós paramos então para pensar aqui e ver que sim, apesar de muitas vezes haver esse conflito dentro do homem, esse conflito é prejudicial àqueles que ainda não foram salvos ou libertos por Cristo. Mas para nós, apesar de entendermos que os efeitos do pecado ainda refletem na nossa vida, já não tem mais condenação, já não somos mais julgados pelo pecado, já não estamos mais na inimizade contra Deus. Cristo Jesus nos libertou. E uma outra coisa, irmãos, a se pensar aqui, é que veja que o ápice do que Paulo estava ensinando chegou no desventurado. Aonde eu posso parar desse jeito? Eu estou acabado, eu preciso de um Salvador. E isso mostra, meus irmãos, que ninguém pode se aproximar de Deus sem um coração aquebrantado. Ninguém pode se aproximar de Deus sem um coração totalmente rendido. Lembra do que nós aprendemos hoje pela manhã? O fariseu e o publicano? O fariseu chegou: eu jejum, eu dou o dízimo, eu faço tudo que a lei me diz.
Eu sou excelente, eu sou bom, eu sou perfeito. Não sou como esse miserável pecador aí não, ó. Esse, sei lá o quê. Aí chegou o publicano, que era tido como uma das pessoas mais miseráveis na sociedade judaica, e disse: Senhor, eu sou um miserável pecador. Provavelmente essa vida que Jesus ilustrou numa parábola estava nesse conflito aqui. Entendeu que era pecador, sabia o que Deus queria dele, mas ao invés de falar assim: eu posso me livrar, eu tenho uma esperança para mim, ele foi: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E isso serve, meus irmãos, como um tapa na cara para quem vive pela soberba. Porque o Senhor resiste aos soberbos, contudo aos humildes dá a sua graça. Quantos se achegam na casa de Deus: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Faz nada, não tem nada para oferecer a Deus. Pompa, egoísmo, arrogância, altivez não valem nada diante de Deus. Porque o Senhor quer um coração quebrantado, um espírito compungido, alguém que diga assim: eu sou pobre e pecador, mas o Senhor tem misericórdia de mim. É isso que o Senhor requer daqueles que realmente entendem a sua condição de pecador. Mas aqueles que vivem numa religiosidade absurda, numa capa de religiosidade, mas que peca mais do que faz o bem, ama mais a vida egoísta e egocêntrica do que a vida com Deus, não adianta nada. Mas nós também precisamos pregar Jesus para aqueles que ainda estão debaixo do pecado, para que, se porventura, irmãos, não haja essa consciência, que possa haver essa consciência, então, por meio do Senhor Jesus Cristo. Pela ideia de que Jesus morreu para salvar o homem da condenação do pecado. Que todo mundo é pecador, está morto nos seus delitos e pecados. É isso, irmãos, que esse texto nos ensina, e é isso também que nós devemos fazer. Então você pensou assim: pastor, só que eu aprendi a vida toda que isso aqui era a luta do crente. O crente tem luta, mas o que nós temos aqui são reflexões de uma mente em crise, cuja esperança já é anunciada: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é por isso, irmãos, que nós vamos cantar o hino 334, a conversão.